O Bitcoin caiu 10%. O que tá acontecendo? Bom, eu sou Marcelo Teles, desde Bitcoin. Tô aqui na praia. Acabei de fazer meu exercício. Nasceu o sol agora há pouco. São 7h10 da manhã. E ontem eu tava vindo pra cá de carro e saí de casa pouco depois de 1h da tarde. E no caminho eu via meu celular pipocando, apitando mensagem. E o cara, que tá acontecendo, que tá pipocando meu celular e tal. A hora que eu cheguei aqui, eu vejo que o Bitcoin despencou 10%, perdeu os suportes. Enfim, uma hora eu falo sobre o Bitcoin e você deve estar perguntando: o que tá acontecendo com o Bitcoin? Por que caiu tanto assim? Bom, não teve nenhuma notícia que saiu ainda relevante, né? Na verdade, acho que nem vai sair, não teve nenhuma fraude, nenhum exchange que foi pirateada, nada disso. Aparentemente, todo o problema é por conta da guerra que está rolando no fork do Bitcoin Cash, que vai rolar hoje, dia 15 de novembro. Você está sabendo sobre esse fork? Bom, é importante você se informar, porque muita coisa está rolando e muita coisa pode mudar no ecossistema das criptomoedas por conta desse fork do Bitcoin Cash. Esse fork está rolando o que as pessoas estão falando de uma hash war, uma guerra de mineradores, uma guerra de mineração, uma guerra de capacidade de mineração. Vamos entender o que está acontecendo no fork para a gente entender o que isso pode afetar o Bitcoin. O fork do Bitcoin Cash vai dividir o Bitcoin Cash em duas moedas, em duas novas moedas. O Bitcoin Cash ABC e o Bitcoin Cash SV. O Bitcoin Cash ABC é o Bitcoin Cash suportado, apoiado pelo Roger Ver, que é um dos principais defensores do Bitcoin Cash, que nem chama o Bitcoin Cash de Bitcoin Cash, ele chama de Bitcoin. Ele fala que o Bitcoin de verdade é o Bitcoin Cash, né? E o dono da Bitmain, que é a maior mineradora de Bitcoin do mundo, né? Do outro lado, a gente tem o Bitcoin SV. SV vem do nome Satoshi Vision, que é a visão do Satoshi, ou seja, na visão das pessoas que estão fazendo esse Bitcoin novo, esse Bitcoin Cash SV, ele realmente representa a visão do Satoshi. Esse seria realmente o Bitcoin de verdade, o Bitcoin raiz, né? Como a gente fala aqui no Brasil. E quem que está por trás desse Bitcoin SV? Quem está por trás desse Bitcoin SV é o chamado Greg Harris. Greg Harris. Eu acho que é esse o nome dele. Cara, é muito nome na minha cabeça, me desculpa. Mas é um cara que é um australiano, também dono envolvido no mundo do blockchain há muito tempo, que já se falou que ele é o Satoshi. Ele já foi na televisão, quase processado e foi preso, né, falando: eu sou Satoshi, eu que criei o Bitcoin. Mas ele não conseguiu fazer nenhuma prova significativa de que realmente ele é o Satoshi. Então a comunidade, de uma forma geral, acha que ele é um charlatão que está falando besteira em relação a ser o Satoshi. Mas eles estavam lá, todo mundo feliz no Bitcoin Cash e tal. E aí começou a rolar. O Bitcoin Cash tem programado de tempos em tempos, se não me engano, 6 meses, upgrades na sua rede, para se tornar cada dia mais uma moeda que permita, uma criptomoeda que permita ser utilizada como moeda no dia a dia, que seja barata, escalável, com velocidade rápida de transação, enfim, tudo que se imagina de bom numa moeda. E por isso que eles falam que eles são os verdadeiros, o verdadeiro Bitcoin, né? E nessa última reunião que teve, acho que se não me engano, em fevereiro, rolou uma treta, né? Eu não sei muito bem como é que foi essa treta, e que esses dois grupos, do ABC e do SV, discordaram sobre como deveria ser esse fork, né? E cada um resolveu fazer um split, cada um queria fazer a sua nova rede, um ABC e outro SV. E aí, nesse meio tempo, eles não quiseram criar uma nova moeda. Eles queriam querem manter as duas moedas paralelas, baseadas numa única rede ainda existente do Bitcoin Cash, e sem fazer um fork mesmo, sem criar uma nova moeda. E aí começou os anúncios, todo mundo esperou o Bitcoin Cash
deu uma bela subida uns dias atrás, por conta desse fork. As exchanges começaram a dar suporte, não sei o quê, e aí de repente a guerra ficou explícita entre os dois lados. Eles não aceitaram fazer uma rede que suportasse o replay, ou seja, em que as transações passadas fossem botadas nessas novas duas redes a serem criadas, e a decisão ia ficar pelo consenso das redes, né? Aquela dessas dois que ficasse com o maior consenso entre os mineradores se manteria como sendo o Bitcoin Cash de verdade, e a outra seria fadada à morte, né? E o que aconteceu? O Bitcoin Cash ABC começou a ter um grande apoio por parte das exchanges, por parte dos usuários de uma forma geral. Isso se refletiu numa um teste na Poloniex em relação aos preços futuros do Bitcoin Cash ABC contra o Bitcoin Cash SV. O Bitcoin Cash ABC subiu ou se manteve estável em relação ao Bitcoin Cash, e o SV despencou, foi valer 10% do que valia antes do Bitcoin Cash. E aí esse Greg, o que se diz ser o Satoshi, ele começou a botar as manguinhas para fora e falar, ó, cara, se isso mesmo acontecer, vai rolar guerra, vai rolar, a treta vai pegar, o bicho vai pegar, e ameaçou. Então do lado desse cara, desse Greg, ele tem o apoio das maiores mineradoras de Bitcoin Cash. Então ele tem mais de 70% do apoio das mineradoras de Bitcoin Cash. Só que do outro lado tá o maior minerador de todos, o dono da Bitmain, o Jun Wen, o chinês lá, que tá no meio de uma IPO de bilhões, 14 bilhões da Bitmain, e falou o seguinte, ó, eu tenho 30% aqui só, mas é o seguinte, eu tenho a mineração do Bitcoin, então ele pode a qualquer momento pegar as minas dele de Bitcoin, e diz que ele tem mais capacidade de mineração do que ele tem, que as pessoas acham que ele tem, porque como não tá lucrativo, né, a mineração de Bitcoin no momento, essas mineradoras estão paradas, né? Então ele poderia ligar, simplesmente ligar esse negócio, foda-se, eu vou gastar dinheiro mesmo, vou perder dinheiro e vou migrar tudo para Bitcoin Cash, e ele viraria um dos maiores mineradores de Bitcoin Cash. E aí escancara o grande risco do Bitcoin, que são os ataques 51%, né, que é ter as mineradoras todas, a maioria das mineradoras, 50% mais os 51% na verdade, terem capacidade de minerar, de fazer um ataque, né, e criar blocos vazios, criar blocos falsos, fazer o double spend, enfim, toda uma série tem 11 riscos diferentes quando você tem um domínio maior do que os 51% da rede de mineração. Então, o que era para ser um split de uma moeda, um fork, está virando uma guerra de mineradoras, e chegamos onde eu queria chegar. E o que isso tem a ver com o Bitcoin? Porra, foda-se o Bitcoin Cash, né? Deixa os caras brigarem lá, né? Vai cair o Bitcoin por quê? Porque isso de certa forma, mostra uma das grandes vulnerabilidades do Bitcoin, né? A Bitcoin é uma moeda criada para ser descentralizada, para não ter ninguém dominando por trás, para não ter governo por trás, enfim, toda essa ideia anárquica dela, numa rede descentralizada. E o que está acontecendo? Está se mostrando que essa rede descentralizada, na verdade, tem poderes por trás dela, né? Tem o poder dos mineradores, que concentram grande parte do hash rate, né? E que está distribuído, de certa forma, entre vários mineradores, mas que se mostra que eles podem se unir, né? O Bitcoin Cash está mostrando isso, e que essa união pode tomar decisões ou partir para alternativas que não sejam as alternativas ideais para a criptomoeda. Então, essa guerra de hash rates escancara um risco para todo o sistema de criptomoedas, né? Será que a gente não está saindo de um dinheiro que é controlado por um banco central e indo para um dinheiro controlado por mineradores que grande parte são chineses, por mineradores que têm interesses próprios deles, que o interesse financeiro é muito maior que o outro interesse? O que pode acontecer? Então a gente está no meio desse problema do Bitcoin e nas criptomoedas. Então hoje o fork hoje, dia 15, né? Deve acontecer normalmente, né? As exchanges dando suporte. O ideal, se você tem Bitcoin Cash, é não mexer neles, deixa na wallet ou deixa na exchange, deixa uns dias lá, não faz nada. Provavelmente os trades nas exchanges já foram suspensos nessa hora para evitar problemas, né? E a gente tem que agora guardar
e ver o que vai ser, se vai ser uma guerra de... E aí tem vários cenários, é muito técnico o negócio, são muitos detalhes, mas pode ser tanto uma guerra pesada, curta, quanto ser uma guerra de guerrilha, em pequenos ataques durante um tempo, minando uma rede, minando a outra. Então não dá para saber qual vai ser o desfecho disso, a gente só vê que tem dois lados. Um lado está o Roger Ver, que está o cara da Bitmain, e que de certa forma estão algumas exchanges grandes, que são o ABC, e do outro lado tem esse Wright aí, Greg Harris, esqueci o nome dele, e tem o apoio da maior parte das mineradoras de Bitcoin Cash. Então agora é aguardar, ver o que vai acontecer, ver se o Bitcoin vai segurar. Outra coisa, eu vou depois fazer um vídeo específico sobre o Bitcoin, olhando o gráfico dele, então aguarde aí. A internet aqui é ruim onde eu tô, então não vai ser ao vivo, vai ser gravado como esse vídeo, né? E eu vou tentar dar upload nele ainda hoje, olhando o gráfico do Bitcoin. Então vamos aguardar, ver o que vai acontecer, ver como é que vai ficar a ideia do consenso por trás do Bitcoin, né? Como é que ela vai ficar, já que a gente consegue ver agora que tem poderes por trás disso, e poderes, além do poder de hash, esses caras têm muito Bitcoin. Tanto o Greg lá, sei lá o que, quanto o Roger Ver, quanto a Bitmain, quanto todos essas pools de mineração, eles têm muito Bitcoin. E talvez parte dessa queda forte do Bitcoin seja justamente algum desses players desse mercado desovando o Bitcoin para derrubar o preço do Bitcoin, para tornar a mineração de Bitcoin não lucrativa mais e fechar a mineradoras. Então, tipo, é briga com cachorro grande, briga de baleia, né, na verdade, né, cachorro grande, baleia, estamos no mar, pá, baleia, mas não dá pra gente saber o que vai acontecer. Então, no momento desse, até a análise gráfica não funciona muito bem, é o momento de a gente ficar de fora, olhar, tentar proteger o capital de alguma forma, fazer o short em Bitcoin até como hedge de repente, ou migrar tudo para dólar e ficar guardando, né, e ver o que vai acontecer, beleza? Vídeo longo, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aí, compartilha com o teu amigo que quer saber um pouco mais do que está acontecendo, porque o Bitcoin caiu 10% em poucas horas, e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Fica aqui o visual da praia, daqui a pouco vou dar um tibum nesse mar, até mais.